Aviões comerciais voam a cerca de 40 mil pés e a temperatura do lado de fora pode chegar a menos 60, menos 65 graus Celsius. Será que o combustível que está nas asas tem algum risco de congelar? Pois esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircraft Performance. O que nós vamos falar no vídeo de hoje é sobre qual é o risco de o combustível congelar e se existe esse risco, o que o piloto pode fazer para que ele não congele dentro do tanque na asa dos aviões. Bom, a primeira coisa que vocês vão ver é que se vocês abrirem o manual de qualquer avião, nele consta tanto uma temperatura máxima quanto uma temperatura mínima de operação de um combustível. No caso do Boeing 737NG, a temperatura máxima que esse combustível pode ficar ali dentro da asa é de 49 graus. A temperatura mínima tem dois fatores, que é muito comum em qualquer aeronave. Os dois fatores são ou menos 43 graus Celsius ou 3 graus acima do ponto de congelamento do combustível que você está utilizando, aquele valor que for mais alto. Lembrando que número negativo, o que for mais alto é aquele que em módulo é menor. Por exemplo, menos 35 é um número mais alto do que menos 43. Mas daí vem a primeira pergunta que muitas vezes passa batido e ninguém sabe responder. Qual é a temperatura de congelamento do combustível que a gente usa? Pois bem, de maneira geral, pelo mundo inteiro, existem dois tipos de combustível utilizados na aviação comercial a jato, o querosene. São os tipos Jet A e Jet A1. Esse Jet A1 tem uma temperatura de congelamento de menos 47 graus e até muito pouco tempo era utilizado no planeta Terra praticamente inteiro, exceto nos Estados Unidos. Estados Unidos utiliza o combustível Jet A, que tem uma temperatura de congelamento de menos 40 graus. Por que eu estou dizendo até muito pouco tempo? Porque esse ano, em 2022, a Petrobras mudou o combustível que ela fornece aqui no Brasil e passou, em vez de oferecer o combustível Jet A1, que é aquele que a maioria do planeta oferece, passou a oferecer o mesmo tipo oferecido em território americano, o Jet A. Então, se você tem o meu livro, lá não está atualizada essa informação, afinal ela mudou em 2022. A Petrobras oferece agora Jet A com uma temperatura de congelamento de menos 40 graus. Brasil e Estados Unidos esse, o resto do mundo praticamente todo, menos 47 Jet A1. Confere sempre a nota do combustível para ver que combustível está sendo colocado dentro do avião para ter certeza. Agora, vamos falar do Boeing 737 como exemplo. Eu disse para vocês que ele aceita uma temperatura de até menos 43 ou o Fuel Freezing Point mais 3 graus, aquilo que foi mais alto. Supondo que você tem Jet A1 dentro dos tanques, a Jet A1 tem um ponto de congelamento, Fuel Freezing Point, de menos 47. Soma 3 graus, menos 44. A temperatura mínima do combustível dentro do tanque do avião será então de menos 43. Compara os dois valores, menos 43 e menos 44. Aquele que for mais alto é aquele que a gente usa. No caso, se você abastecer o Jet A, agora no Brasil, por exemplo, a temperatura mínima desse combustível, o Fuel Freezing Point dele, é menos 40 graus Celsius. Menos 40 mais 3 igual a menos 37. Compara menos 37 com menos 43, agora menos 37 é a temperatura mais alta. Então você não pode deixar o combustível chegar em temperaturas abaixo de menos 37 graus se estiver usando o Jet A. Muito bem. Veja no manual do seu avião qual é a temperatura mínima. Eventualmente ela pode ser um pouco mais alta, eventualmente um pouco mais baixa. Mas provavelmente no seu manual também tem essas duas referências. Uma mínima fixa e uma mínima relacionada ao combustível que você está utilizando. Pegar sempre a mais alta das duas temperaturas. Agora, a que temperatura o combustível pode chegar? Afinal, eu estou voando num ambiente em que a temperatura passa para baixo dos menos 60 graus de forma até bem corriqueira. Será que o combustível, ele, à medida que o tempo passa, vai realmente cair para esses menos 60 graus? Não é bem assim. Primeira coisa que eu quero explicar é até qual temperatura o combustível pode chegar. Vamos falar do seguinte, vamos falar um pouquinho de termodinâmica. A gente pega uma pedra de gelo e coloca dentro de um copo de água. O que acontece? Acontece uma troca de energia entre essas duas coisas.
O gelo vai ficar mais quente e a água vai ficar mais fria, até atingirem um certo equilíbrio, em que o gelo vai ter derretido e a água vai ter ficado um pouquinho mais fria do que ela estava antes. Agora, se a gente pegar essa mesma pedra de gelo e colocar num lago gigantesco, existe a mesma troca de energia? É claro que sim. Contudo, essa troca de energia depende muito da massa dos dois corpos. A massa de um pequeno gelo, uma pequena pedra de gelo em um lago gigantesco, vai, na prática, fazer com que o gelo derreta até chegar à temperatura da água que estava no lago e o lago não vai fazer nem cócega. Pois é mais ou menos o que acontece com o avião, porque o avião está imerso em um ambiente de ar em que o volume e a massa de ar é absolutamente gigantesca e ele tem um pouquinho de combustível dentro do tanque. Então, a temperatura do combustível ela vai cair até se igualar à temperatura do ar que está do lado de fora. Mas, aí vem o pulo do gato. A temperatura do combustível ela não vai cair até menos 60 graus, por mais que menos 60 graus esteja do lado de fora. Isso porque o avião ele não está parado. Ele está andando para frente numa velocidade relativamente alta. O que acontece com isso? Isso deixa o ar mais comprimido ao redor do avião. E a compressão do ar faz com que a temperatura próxima à superfície do avião seja bem mais alta do que a temperatura do ar considerado estático, digamos, alguns metros afastado do avião. Se o ar próximo à superfície do avião ele é mais quente em função dessa compressibilidade, é para essa temperatura que nós devemos olhar, pois é para ela que a temperatura do combustível vai cair. E qual é o ritmo de queda dessa temperatura do combustível? Depende. O combustível entrou no seu avião, digamos, com 25 graus de temperatura. Logo que você nivela e lá fora tem uma temperatura bem mais baixa, eu já vou falar que temperatura é essa, você tem uma diferença muito grande de temperatura entre o combustível e essa massa de ar do lado de fora. Então, sim, o ritmo de queda da temperatura do combustível é muito acentuado. Na primeira hora, ele já perde 15 graus de temperatura. Em compensação, à medida que o combustível se aproxima da temperatura desse ambiente que está lá fora, esse ritmo começa a diminuir, até que eles vão se empatar já em um ritmo de queda de meros 1 grau por hora. Bom, mas que temperatura é essa que eu ainda não falei? Se você já estudou um pouquinho de termodinâmica, ou melhor, se você já falou de temperaturas na aviação, você vai ver que existe uma coisa chamada SAT, temperatura do ar estático, Static Air Temperature, e existe uma coisa chamada TAT, temperatura total do ar, ou Total Air Temperature. A Total Air Temperature é a temperatura do ar estático somado a um determinado valor que foi originado em função da compressibilidade do ar ao redor do avião. A TAT de um avião é indicada por um instrumento chamado TAT Probe, ou sensor de TAT. E eu vou mostrar aqui para vocês aonde ele fica no Boeing 737. Ele fica no painel bem na frente, ali no painel de instrumentos do motor. Você pode ver que ali eu tenho, por exemplo, uma temperatura de menos 20 e poucos graus Celsius. Olhando para o meu combustível, até que temperatura o meu combustível provavelmente pode cair depois de bastante tempo? Ele não vai cair tão rápido assim. Mas se eu fizer um voo de 10, 15 horas com o Boeing 737, e eu sei que isso está bem além da autonomia dele, quanto é que esse combustível vai cair? Qual é a temperatura que esse combustível vai atingir? Ele vai atingir até a temperatura indicada na TAT, de repente 1 ou 2 graus mais baixo, porque possivelmente a compressibilidade do ar já junto à asa é um pouquinho diferente de onde está o sensor. Mas não vai variar muito disso. Por mais que lá fora esteja menos 57, menos 58 graus, não até esta temperatura que eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar realmente com a temperatura TAT. Agora, assumindo que a temperatura caia e a minha TAT esteja muito baixa, eu tenho uma TAT de menos 40 graus, por exemplo, como é que eu posso fazer para não permitir que o meu combustível congele na asa? E se ele congelar, o que eu devo esperar? O que vai acontecer? Bom, quando o combustível congela, ele não é como uma pedra de gelo, ele não é como uma água que congelou e vira uma pedra. O processo de congelamento dele é um pouco diferente. O combustível começa a ganhar uma aparência de uma certa cera. Você pode comparar com
a textura que fica o congelamento, por exemplo, quando a gente vai dar uma festa, compra cerveja atrasada e põe no freezer, mas acaba esquecendo a cerveja no freezer. Quando ela congela, você vê que ela está uma espécie de uma cera, ela não está uma pedra de gelo. É mais ou menos parecido com isso, e aqui tem umas fotos para apresentar como o combustível é congelado. E a gente não pode deixar que isso aconteça, pois esse combustível vai parar de alimentar o nosso motor. Ele deixa de ser líquido, ele não consegue mais passar pelo encanamento e para de alimentar o nosso motor. Então tá, o que eu faço para manter uma temperatura mais alta se a minha temperatura do combustível chegar num valor muito baixo? Eu tenho várias opções. Uma primeira opção seria um desvio lateral para alguma massa de ar mais quente. Mas é muito difícil da gente identificar onde está uma massa de ar mais fria e onde está uma massa de ar mais quente. Então vamos dizer que do ponto de vista prático essa é a mais difícil das nossas avaliações. Existem outras duas opções e nenhuma delas é perfeita. Uma, descer para um nível mais baixo onde esteja uma temperatura mais alta. Mas de novo, como eu falei para vocês que a preocupação deve ser a TAT, não adianta descer e reduzir velocidade mantendo a TAT no mesmo valor. Você tem que descer mantendo a sua velocidade para ter uma compressibilidade tão alta quanto tinha lá em cima, só que agora com um valor originário de temperatura estática mais baixo. Ou seja, fazendo a sua TAT, Total Air Temperature, subir e aí sim aquecer ou modificar para um pouquinho mais quente a temperatura do combustível na asa. E a outra opção seria simplesmente acelerar o avião. Quanto mais a gente acelera o avião, maior é a compressibilidade do ar e mais baixa será a temperatura TAT, que vai gerar um aumento de energia para passar para o combustível vai subir um pouco a temperatura dele. Atenção, você não modifica a temperatura do ar estático acelerando, mas modifica a TAT e isso sim aquece o combustível na asa. E aqui eu trago mais um exemplo. Eu peguei o 737, eu compactei as informações em uma única tela para ficar mais fácil, e você vê que à medida que o avião acelera, a temperatura TAT muda cada vez mais alto. Lembra, números mais altos quando negativos são, na verdade, em módulo mais baixo. Menos 27, menos 26, menos 25, assim por diante. E sem modificar a altitude. Mas por que eu disse que nenhuma solução é perfeita? Porque em ambos os casos, seja descendo, seja acelerando, o consumo de combustível do avião vai aumentar. E aí você precisa fazer uma análise se isso vai interferir de modo a não permitir que você chegue no seu destino, e aí terá que fazer um pouso no meio do caminho, ou se não, se você tem combustível extra o suficiente para administrar dessa forma, acelerar, gerenciar a temperatura do seu combustível e ainda assim chegar no seu destino em segurança. A última pergunta. Se por um acaso eu abasteci jet A em algum lugar, menos 40 graus o fuel freezing point, e depois abasteci jet A1 em outro, qual das duas temperaturas eu considero? Porque ainda sobrou um pouco de combustível de jet A no momento que eu abasteci jet A1. Bom, a Boeing recomenda que você faça 3 abastecimentos de jet A1 antes de considerar este fuel freezing point para os seus cálculos. Se você abasteceu jet A em algum local e vai abastecer jet A1 na sequência em outro, apenas depois do terceiro abastecimento jet A1 é que você passa a considerar menos 47 a sua temperatura do fuel freezing point. Antes disso, continua considerando aquela que era do jet A mais restritiva, digamos assim, a mais conservadora, de menos 40 graus Celsius. Pessoal, era isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado mais uma vez a todos os membros do canal. Lembrem de deixar o like, se inscrever se ainda não forem inscritos e ativarem os sininhos para receber todas as notificações. Tornem-se membros, é apenas R$ 7,99 e ajuda demais. E lembro a todos que o assunto que está sendo tratado no vídeo de hoje é mais um que está disponível no livro Aircraft Performance Weight and Balance. Ele esteve numa promoção bem bacana essa semana aí. Conta aqui nos comentários se você aproveitou essa promoção, conta o que tem achado do livro. Se não aproveitou a promoção também não tem problema, porque o valor do livro, a parte digital, é bem em conta, apenas R$ 82,90. No livro físico, os valores e como comprar está na descrição do vídeo, entre em contato comigo. Me sigam lá nas redes sociais. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.